Questão 142. Sempre importante, se você é novo aqui e ainda não pegou a nossa dinâmica, que você pause o vídeo, leia a questão, tente fazer e depois volte para conferir a solução para o seu aprendizado ser muito melhor, para essa aula ser muito mais bem aproveitada. Então, tenta fazer aí, dá o pause e a gente vai começar a ler aqui, hein? Ó, começo sempre lendo aqui no final. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça maior capacidade volumétrica. Então, ele quer saber, dentre todas as caixas d'água aqui desses modelos, qual vai ser o modelo que ele vai escolher, tá? Só vou ler aqui para cumprir o script. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água, do 1 ao 5, todos em formato de cilindro reto de base circular. Isso aqui é importante, você conhecer as figuras geométricas. Então, o que é um cilindro reto de base circular? A gente vai ter aqui círculo, a gente vai fazer retinho aqui, ó. Cilindrinho aqui, ó, reto. Ou seja, aqui as laterais dele fazem 90 graus e a gente consegue fechar ele aqui, tá? Então, isso é um cilindro reto. A gente vai ter até aqui, ó. Pode pontilhar aqui o fundo dele. Tem as especificações, todos os modelos vão ter especificação de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1. Então, todos vão estar em função para a gente poder comparar. A profundidade do modelo 1, então, esse aqui, o nosso modelo 1. Profundidade é o que a gente costuma de chamar nas aulas aí, meus alunos vão lembrar que eu chamo de altura do cilindro. Aqui é a profundidade, é o quanto ele tem aqui de distância do fundo até o teto, vamos dizer assim. E a área da base também aqui, ó, que é tudo isso aqui, ó. É a área do fundo, em figura plana, que a gente vai ter aqui, como está falando, que é circular, a gente vai ter um círculo aqui embaixo, né? Então, uma área da base. Beleza. Agora a gente vai ver cada modelo. Vamos ter que analisar modelo por modelo aqui. Modelo 2. Modelo 2. O que a gente tem aqui? O dobro da profundidade. Então tá. Profundidade 2 é igual a 2 vezes profundidade 1, né? Que é só profundidade. E a área da base e metade da área da base do modelo 1. Então, a área da base 2 vai ser a área da base do modelo 1 sobre 2. A gente não sabe que volume, olha só, o volume 1 vai ser o quê? Volume 1 vai ser a área da base vezes a altura, que aqui ele chama de profundidade. Esse é o volume 1. A gente vai ter que comparar. Volume 2 vai ser o quê? A área da base 2 vezes a profundidade 2. Mas como é que a gente compara se não tem número, Hassan? A gente coloca em função dos valores que ele já deu no enunciado. Então, o volume 2 vai ser a área da base do primeiro sobre 2 vezes 2 vezes a profundidade do primeiro. Só que o que a gente faz? Vai cortar aqui. Então, na verdade, o volume 2 vai ser igual ao volume 1. Vai ser a área da base 1 vezes a profundidade. Então, eles são iguais. A gente já poderia anular aqui essas duas, porque se eles são iguais, ele quer o que seja a maior capacidade, a terceira, a quarta ou a quinta vão ser maiores, né, do que a primeira e a segunda. Vamos ver aqui o modelo 2. O dobro da profundidade, então, modelo 3, desculpa. Modelo 3, ele vai ser o dobro da profundidade. Então, profundidade 3 vai ser igual a 2 vezes a profundidade que a gente tinha do primeiro ali. Deixa eu separar isso aqui. E a do raio da base do modelo 1. Tá. A gente vai ter aqui a área da base é igual. Aqui a área da base, a gente precisa saber de geometria plana, que é o quê? Pi r ao quadrado, certo? Então, da geometria plana, a gente precisa trazer. E a gente vai ter aqui no modelo 3, que vai ser o π r3 ao quadrado, que é o raio do terceiro modelo, tá? Mas em relação ao raio do terceiro modelo com o primeiro, a gente tem que o raio 3, ele é igual ao quê?
a metade do raio da base do modelo 1. Então, ele vai ter aqui, ó, raio 1, né? A gente só chama de raio sobre 2. Se a gente for colocar aqui nessa fórmula, vai ficar como? Π vezes o raio normal sobre 2 ao quadrado. Então, vai ser π raio ao quadrado sobre 4. E a gente não tem que a área da base 1, ela não é πr ao quadrado? Aqui, ó, a gente tem πr ao quadrado aqui, ó. Olha só. Só que ele está sobre 4. Então, a área da base 3 vai ser, a área da base 3 vai ser igual à área da base normal, que é esse cara aqui, do modelo 1, dividido por 4. Então, vai ser menor. Então, vai ser bem menor, né? 1/4. Agora, olha só. Aí, como que a gente vai calcular o volume 3, então? Volume 3 vai ser igual à área da base 3 vezes a profundidade 3. Quem que é a área da base 3 em função da primeira, para a gente conseguir comparar? É ela sobre 4. Então, a área da base sobre 4 vezes a profundidade 3, que é quem? Profundidade 1 ao o dobro da profundidade 1. Se a gente simplificar aqui, vai ficar 2 embaixo, 1 em cima. Então, vai ser a área da base vezes a profundidade sobre 2 aqui. Então, ele tem o volume 3, é metade do volume 1. Então, corta ele também. Então, a decisão aqui está entre os últimos aqui. Então, a gente já percebe o seguinte. Olha só, se você é um aluno mais experimentado nesse tipo de questão, você vai começar a perceber algumas coisas aqui, que tipo, poxa, se eu mexo no raio e ele diminui, ele vai diminuir ao quadrado. Porque olha só, a gente levou ao quadrado. Então, se a gente começar a mexer assim nesses raios, a gente vai começar a perceber essas coisas. Poxa, se eu dobro a profundidade, como a gente está multiplicando, e eu corto pela metade a área da base, então vai ficar igualado. Então, você começa a ter esses raciocínios que você já poderia usar desde o início da questão, tá? O modelo 4 aqui, a metade da profundidade. Então, a gente tem aqui no modelo 4, a gente vai ter profundidade 4 vai ser igual a metade da profundidade. Então, P sobre 2. E a gente vai ter o quê? O dobro da área da base. Vai acontecer a mesma coisa que o outro, olha só. A gente vai ter 2AB. Já vou colocar o volume direto aqui, porque vocês entenderam como é que funciona, né? Volume 4 vai ser a profundidade sobre 2 vezes a área da base dobrada. A gente corta e ele vai ser igual ao volume 1. Cortou também, nem precisa fazer, a gente já sabe que a nossa resposta é a E, mas eu vou fazer para explicar para vocês por que é a alternativa E. Então, deu para entender? Desde o início, você não precisaria fazer todas essas contas que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para você entender a mecânica por trás e fica uma dica também, para você tentar refazer essa questão sem os cálculos e entender por que um é menor que o outro, que é igual ao outro, o que aconteceu ali nessa manipulação. Uma dica também, para quem tem dificuldade com álgebra e usar só números, estipula valores. Estipula valores, por exemplo, fala assim, ah, tá, o raio vai ser 10. A profundidade, sei lá, a profundidade vai ser 20. E aí vai ficar πr ao quadrado, então aqui vai ser π vezes 10 ao quadrado. Então, você vai ficar fazendo contas aí com números para ficar mais fácil de você entender, ao invés de ficar só uma aula de álgebra, né? Só uma questão de álgebra. Quem é aluno mais avançado consegue mexer só com letras sem problemas. Mas quem ainda se embola com as letras, não tem problema, usa número, tá? Inclusive, eu já dei essa dica em outras aulas. Vamos aqui, ó. Último modelo para a gente verificar mesmo que ele realmente é o modelo que vai ser o cara aqui, ó. Vai ser o mais volumoso, que vai ganhar ali o coração do comprador. Modelo 5.
a metade da profundidade. Então, volume 5 é metade da profundidade. P sobre 2. E o dobro do raio da base. E a área a gente não viu que é πr ao quadrado? Então, é o dobro do raio da base. Então, 2r ao quadrado aqui, ó. Lembra que eu falei que o que vai acontecer aqui? Vai quadruplicar. Por quê? A gente levou ao quadrado. Então, vai ser p sobre 2 vezes 4 e r ao quadrado. Porque esse cara aqui vai dar 4. Eu chego ele para cá. A gente consegue simplificar. Então, esse volume vai ser o quê? 2p pi r ao quadrado. Então, ele é o quê? A área da base aqui, ó. Ele é o dobro da profundidade vezes a área da base 1. Ou seja, ele é o dobro do volume 1. Exatamente como a gente suspeitava que ele ia ser o maior. Então, letra E, sem medo de ser feliz. Tá joia? Uma questão intermediária, como eu falei, poderia se tornar difícil se você fizesse todas as contas. Mas se você já tiver visto, tiver experienciado esse tipo de questão antes, você consegue sacar mais rápido como resolver. Então, bora para a próxima, sem mais delongas. Eu imagino que, pô, depois de uma resolução dessa, de várias dicas, você vai deixar seu like aqui. Se você não se inscreveu ainda, você vai ficar inscrito aqui no canal para você aprender muito mais matemática com a gente. Vamos lá.